Muito boa noite a todos os queridos irmãos que estão conectados conosco por meio dos nossos canais do Centro Espírita João Batista de Venceslau Braz. Desde da nossa casa espírita, nós transmitimos agora a live especial deste Setembro Amarelo, o mês dedicado às ações de prevenção ao suicídio. Estamos unidos a esse empenho mundial de prevenção ao suicídio pela valorização da vida. É uma grande alegria recebermos a todos os queridos irmãos que estão conectados conosco. E hoje está proferindo a palestra especial para nós, o nosso querido irmão Armando Menezes, ele que é vinculado ao Centro Espírita Caminheiros do Bem, que fica no bairro da Uberaba, em Curitiba. Boa noite, Armando. Uma alegria revê-lo aqui conosco novamente. Boa noite, Rony querido. Boa noite a todos os internautas. A alegria nossa de voltar virtualmente ao nosso querido Centro João Batista, onde fomos tão bem recebidos. Apenas uma vez presencialmente, em função da pandemia, mas, se Deus assim nos permitir, nós voltaremos. Com certeza. Ele irá nos permitir, sim. Será, com certeza, uma grande alegria para nós estarmos recebendo novamente o irmão, mas que tem colaborado conosco, e estamos aí unidos em espírito, virtualmente, por meio das ferramentas da tecnologia. E não menos importante, esse trabalho que vem sendo desenvolvido de levar o consolo, a mensagem do Evangelho de Jesus, a mensagem da doutrina espírita a todos os corações desse Brasil afora, também de diversos países desse nosso mundo que está acompanhando as nossas lives, que estão acompanhando as nossas lives aí todas as quintas-feiras. Muito obrigado, Armando, por estar conosco novamente. E eu cumprimento. Obrigado. E eu cumprimento os irmãos aqui da 4ª União Regional Espírita do Norte Pioneiro do Estado do Paraná, todas as casas espíritas que compõem a 4ª URI, que estão conectados conosco também. Aos irmãos do nosso Centro Espírita aqui de Venceslau Braz, nosso abraço fraterno, e a todos que estão conectados conosco, recebam a paz e a luz do nosso Mestre Jesus. Hoje nós temos uma palestra especial, dedicada ao Setembro Amarelo, encerrando aí as nossas atividades no mês de setembro, e o nosso querido irmão Armando vai falar justamente sobre a ideação suicida e vai nos proporcionar, com certeza, momentos de grande reflexão. Agradeço ao Armando pela disponibilidade e com certeza será um momento onde a gente possa, não só aqueles que estão nesse momento passando por dificuldades e que eventualmente estejam passando aí, muitas vezes passando pela mente essa ideia de deserção da vida, que possam nesses minutinhos se conectar conosco e prestar atenção no que o nosso querido irmão vai falar. E nós também, todos nós que trabalhamos na seara do Mestre Jesus, possamos também aprender muito para podermos ajudar aqueles irmãos que vêm até nós, muitas vezes com essas ideias, com a ideação suicida. Precisamos falar desse assunto, é muito importante. Vamos ouvir o nosso querido irmão Armando. E também as perguntas podem ser encaminhadas. Todos os irmãos que estão acompanhando, encaminhem suas perguntas, as suas dúvidas, para que a gente possa também estar interagindo com todos. Será um prazer responder as dúvidas e as perguntas de todos que puderem estar nos encaminhando. Mandem aí pelos comentários no Facebook, também lá no chat do YouTube. Podem mandar para nós, que estaremos então recebendo todas essas perguntas e teremos prazer em responder a todos. Muito obrigado. Armando, fique à vontade então para dar início à sua palestra desta noite. Muito obrigado. Obrigado, Rony. Obrigado pelo convite. Obrigado a todos aí de Venceslau. E depois dessas belíssimas imagens aí no começo, onde nós podemos ver o farol, desde o início, o farol de luz, que é o João Batista, E belíssima imagem, saindo aí desse farol de luz e mostrando parte da cidade aí tão bonita, Venceslau, que fica aí no interior do Paraná, no oeste do Paraná, e tem a visão aí dos Campos Gerais, muito bonita a visão, uma paisagem belíssima que mostra a luz do João Batista e depois a luz do pôr do sol. Lindíssima imagem, parabéns a todos e obrigado por aqueles que hoje nos acompanham e nos acompanharão também no futuro, porque a nossa live ficará disponível aí nos canais do João Batista, para quem quiser no futuro rever ou
para quem quiser assistir depois. E hoje, realmente, como o Rony falou, o nosso assunto é grave, muito grave. É o Setembro Amarelo. Nós estamos passando pelo Setembro Amarelo, é o mês de prevenção mundial ao suicídio, onde a humanidade terrena se dispõe a falar desse assunto tão grave, tão difícil, tão delicado, que tem ceifado a vida de milhões e milhões de pessoas ao longo dos anos. O suicídio que levava cerca de 800 a 900 mil vidas por ano antes da pandemia. Mas com o advento da pandemia, com o distanciamento social, com as dificuldades financeiras, com a crise econômica mundial, com o afastamento das famílias, dos amigos, muitos grupos de risco tiveram um aumento significativo no número de suicídios no nosso planeta. Em todos os países, pois o resultado da pandemia, as consequências da pandemia, atingem ao nosso planeta inteiro, a todos os países. Então, o aumento do número de suicídios, infelizmente, aumentou significativamente depois do início da pandemia. O que nos faz ter ideia, mas não mensurar exatamente, do tamanho do trabalho que todos nós, trabalhadores do Cristo, precisamos ter para que nós levemos aos corações que sentem dor, aos corações em desespero, desalentados, tristes, deprimidos, a palavra do nosso Salvador. E é isso que nós estamos fazendo aqui hoje, é isso que nós nos dispomos a fazer hoje aqui. É trazer um pouco de luz nessas trevas das dores que assaltam os nossos corações, muitas vezes, nas nossas vidas, e especialmente agora, nesse momento de pandemia. Mas é muito difícil falar, quando nós falamos de prevenção ao suicídio no mês de Setembro Amarelo, é muito difícil falar apenas para aqueles que têm ideação suicida. Porque muitos no nosso país, em todos os cantos da terra, muitos são aqueles que perderam, que se separaram dos seus amados, que escolheram partir da vida física pelas vias do suicídio. Então, é muito difícil falar apenas aqueles que tenham ideação suicida. Muitas são as vezes em que aqueles que perderam, que se separaram de seus amados, que escolheram partir da vida pelas vias do suicídio, buscam encontrar respostas. Por quê? Eu não amei o suficiente? Ele ou ela não me amaram o suficiente? Qual a razão para deixar a vida física? Qual a razão por me abandonar? Então, é muito difícil nós falarmos apenas aqueles que têm a ideação suicida, porque são incontáveis aqueles nossos irmãos que têm hoje o coração despedaçado pela dor da separação de um amado, de uma amada, pelas vias do suicídio. Por quê? É a pergunta que todos se fazem. E muitas vezes, sem encontrar resposta ou respostas, perdem verdadeiramente o rumo da vida. Há alguns dias atrás, em um atendimento na nossa casa espírita, nós conversávamos com uma mãe que chorava copiosamente, sem conseguir estancar as lágrimas, sem conseguir sequer falar. E eu dizia a ela, perder um ente querido, se separar de um amado, no caso dela, o filho amado,
é uma dor muito difícil de ser mensurada. E existem dias, eu dizia para ela, em que essa dor é maior ainda. Existem dias que parece que nós conseguimos sobreviver, mas em alguns outros parece que mal conseguimos respirar. E ela tentava me explicar o motivo da dor maior dela naquele momento. Até que, depois de passados longos minutos em que ela mal conseguia respirar entre as lágrimas, ela me disse: hoje, especialmente hoje, a dor está insuportável. A dor está muito grande porque eu passei a imaginar se o meu filho, como nos diz a doutrina espírita, receberá uma nova oportunidade de se matricular na escola de onde ele resolveu sair, de onde ele decidiu sair, na escola terra, como saber se eu serei a sua mãe? Como saber se ele nascerá no seio de nossa família? Em função da gravidade da falta que ele cometeu, em função da transgressão à lei de Deus, que é a vida, em função dessa afronta que ele cometeu ao Criador, de tirar o maior de todos os presentes que o Pai nos concede, que é a própria vida, será que ele não nascerá em outro lugar, com dificuldades, com limitações? Será que ele encontraria um coração materno que o amasse, que fosse capaz de suportar todas as consequências do seu ato impensado? Alguém capaz de amá-lo incondicionalmente, ainda diante das suas dificuldades, se elas vierem? E ela falava, fazia todos aqueles questionamentos com um olhar perdido de profunda dor. E então, diante do medo que ela sentia, que a levava ao desespero, ela dizia: eu tenho oferecido o meu amor todos os dias ao Pai Celestial, ao meu filho, e peço ao Pai que ele me conceda a oportunidade de que o meu filho, quando receba a nova oportunidade, que ele venha no seio da nossa família, que ele venha perto de mim. Caso contrário, o que eu farei com tanto amor? Onde eu depositarei tanto amor que tenho em meu coração? Eu já o perdoei. A minha vida jamais será a mesma, dizia ela, mas eu o perdoo. Se eu o perdoo, será que o Pai não o perdoaria? Será que ele não poderia vir sob a minha proteção, sob o meu amor? Eu não me importo como ele venha, mas eu gostaria de ajudá-lo, a que ele se reencontre, se reerga. Eu peço todos os dias ao Pai, mas como ter essa certeza? Eu tenho medo de que ele nasça em outro local, em outro país, que ele sequer conheça o nosso Consolador, a nossa doutrina espírita. Eu tenho medo. E eu disse então a ela: mas aquele que cai dessa forma, aquele que opta, usando de seu livre-arbítrio, pelas vias do suicídio, de sair da vida pelas vias do suicídio, precisará mais do que nunca daqueles que o amam. E qual o maior amor do que o amor dedicado de mãe? E ela dizia: mas será que não seria egoísmo da minha parte que ele viesse próximo a mim e não a de outra pessoa? O que você pretende, o que você pede a Deus é uma oportunidade para se doar, para doar o seu amor, uma oportunidade para mostrar o seu amor abnegado para ajudar o seu filho. Isso nunca foi egoísmo. Isso jamais será egoísmo.
Isso é amor verdadeiro, que será certamente abençoado por Deus. Confie, especialmente porque, nesse momento de nova oportunidade que seu filho certamente terá, Deus precisará de alguém com esse amor abnegado, e não tenha dúvida de que ele se servirá do seu amor para resgatar essa ovelha que se perdeu no meio do mar de dores que o nosso planeta tão material e tão primitivo ainda oferece. Como você perdoou seu filho, confie, porque o amor une e não separa. O amor abnegado serve e não é egoísta. Confie. E então, uma chama de esperança se acendeu nos olhos dessa mãe. Incontáveis são os pais e mães que nós atendemos todas as semanas, porque a nossa casa é um grande hospital. A nossa casa espírita, o Caminheiros do Bem, é um imenso hospital onde recebemos incontáveis pais, mães, tios, tias, avós, irmãos, noivos, maridos, esposas, que se separaram dos seus amados pelas vias do suicídio. Quando, muitas vezes, mesmo sem saber de que se trata o problema, qual seria o problema no atendimento fraterno, muitas vezes, olhando nos olhos daquele irmão nosso que será atendido no atendimento fraterno, nós já conseguimos identificar o tamanho da dor. Se não o tamanho, mas a natureza da dor. É uma dor dilacerante. É uma dor imensurável. Por isso, nós que falaremos também aqueles nossos irmãos que nutrem nos pensamentos e no coração a ideação suicida, nós não podemos falar a vocês que pensam em tirar a própria vida, sem lembrarmos daqueles que atendemos, sem lembrar da dor, do desespero, da angústia, da tristeza daqueles que nós recebemos em nossa casa espírita. Se você que tem ou já teve a ideia de tirar a própria vida, matar o corpo físico na tentativa de matar a dor, pudesse ver os seus amados, o seu amado, a sua amada, ou mesmo aqueles que nem nessa encarnação estão mais no plano espiritual, aqueles nossos amados também que se encontram no plano espiritual e que não vieram conosco nessa encarnação, todos nós temos aqueles que amamos, todos nós temos aqueles que nos amam, muito embora, diante da dor e do desespero dessa dor, nós os esqueçamos. Se nós tivéssemos a oportunidade, antes do ato impensado, de olhar nos olhos daqueles que ficam, daqueles que ficaram, daqueles a quem dilaceramos os corações, se nós pudéssemos ver as suas lágrimas, a sua tristeza, a sua aflição e muitas vezes o seu desespero, nós jamais cometeríamos esse ato. Jamais. É como que aquele, por exemplo, que diante de um vício, o fumo, por exemplo, o tabagismo, tivesse a oportunidade de ver mais adiante as consequências do seu ato para aqueles que partem da vida como consequência do tabagismo, e muitos o são, porque só em função do câncer que o tabagismo causa, mais de 10 mil pessoas, 3 milhões de pessoas todos os anos, mais de 10 mil pessoas por dia deixam a Terra como consequência do câncer em função do tabagismo. Isso para falar de apenas uma das doenças que o tabagismo causa. Se nós, ou se aqueles que fumam, aqueles que fazem uso do tabaco, tivessem a oportunidade, e que pereceriam
em função desse vício, se tivessem a oportunidade de olhar um pouco adiante, de ver o futuro, de entrever os momentos de agonia num hospital, de olharem a si próprio e o que fizeram aos seus corpos físicos diante do vício, e mais, se vissem a dor e a agonia daqueles que os amam nos momentos derradeiros, jamais fumariam. Jamais fariam uso do tabaco. Mas aqueles que desejem vencer esse vício, e só os que os têm sabem o quanto é difícil, muitas vezes, sem ajuda, aqueles que verdadeiramente o queiram deixar, que não queiram sair dessa vida como suicidas indiretos, não inconscientes, porque todos nós sabemos os males que o tabagismo causa, que o álcool causa, e tantos outros vícios diante da era do conhecimento, todos nós sabemos quando as viciações atingem o nosso corpo físico. Portanto, quando nutrimos esses vícios, não podemos nos classificar como suicidas inconscientes, porque temos consciência do mal que os vícios podem trazer ao nosso corpo físico, do risco que esses vícios podem representar à nossa vida física, mas sim nos classificaríamos como suicidas indiretos. Ainda que quando observemos, quando detectemos esses perigos, esses riscos que esses vícios causam nas nossas vidas, nós teríamos a ciência, temos a ciência para nos ajudar a vencer esses vícios. São inúmeros os medicamentos, os profissionais, os médicos, os psicólogos, os psiquiatras, que podem, de forma efetiva, nos ajudar a vencer esses vícios e salvar as nossas vidas físicas, salvar a nossa existência. Mas e aqueles que sentem a dor da tristeza? E aqueles que têm a ideação suicida, não em função de um vício físico, mas que as têm, que pensam em exterminar a própria vida em função de uma dor, daqueles que tentam vencer a ideação suicida, que buscam uma saída para essa dor e não encontram essa saída de forma tão objetiva e tão clara como aqueles recursos que a ciência e os profissionais da saúde podem nos oferecer diante desse ou daquele vício. Como fazer para recuperar esse sentido de vida? Como fazer para buscar, para vencer a tristeza, para vencer as aflições, para vencer a melancolia, muitas vezes a depressão? Como fazer para reencontrar, se não a alegria de viver, mas pelo menos o sentido existencial? Porque para aqueles que perderam seus amados diante da dor do suicídio, nós diríamos que, e aqueles que passam por essa dor o sabem, muito difícil é nós falarmos em reencontrar a alegria de viver. Mas diante dessa dor, como vencê-la? Como superá-la? Como reencontrar ou encontrar definitivamente o nosso sentido existencial? Como vencer, em função de diversas dores, esse vazio que muitas vezes as dores que assaltam os nossos corações não vêm por traumas propriamente ditos, mas por um vazio imenso que nós sentimos nos nossos corações? Como vencer tudo isso? Como reencontrar a nós mesmos? Como reencontrar o caminho da harmonia? Como reencontrar, pelo menos, a paz nos nossos corações? E a resposta que nós trazemos a vocês nessa noite vem da nossa veneranda doutrina espírita, vem do Consolador que nos foi prometido pelo nosso Salvador, através do evangelista João, que é o conhecimento das leis.
Conhecer as leis. Nós precisamos conhecer as leis. Não apenas as leis dos homens, que, claro, são fundamentais para que nós possamos viver em sociedade. As leis, como conjunto de regras que regem a nossa sociedade, tornam verdadeiramente possível o convívio harmonioso em nossa sociedade, mas não apenas o conhecimento dessas leis, o conhecimento das leis do universo, das leis que regem o universo e que fazem a harmonia do universo. Nós precisamos conhecer essas leis. Sem conhecê-las, como nos movimentar nelas? Elas existem. E elas estão postas pelo Criador para a harmonia do universo, não para nos punir, como muitas vezes nós pensamos. As leis estão postas pelo Criador para a harmonia do universo. As leis físicas, por exemplo, a lei da gravidade, não está para nos punir, mas para a harmonia das nossas vidas, para que seja possível a nossa vida física no nosso planeta. Mas se nós, por exemplo, descermos uma escada de forma distraída, falando ao celular, o que infelizmente hoje é muito comum, que nós façamos tarefas que não deveríamos fazer junto com o celular. Muitas vezes nós dirigimos, descemos escadas, subimos escadas, fazemos tarefas que nos levam a grandes riscos enquanto manuseamos o celular. Se nós descermos de forma distraída, sem o cuidado adequado, uma escada grande, uma escadaria ampla, por exemplo, e viermos a cair, nós arcaremos com as consequências do nosso ato. Quem nos puniu? Foi a lei da gravidade, que nos puxou para baixo e nos causou os ferimentos, porque uma queda de escada pode causar desde simples ferimentos, contusões, até limitações definitivas e mesmo a desencarnação. Quem teria nos punido? Seria a lei da gravidade feita para nos punir? Ou seria a nossa falta de cuidado que nos teria feito descer as escadas de forma distraída e imprevidente? E aí, então, nós teríamos nos acidentado e teríamos que recolher as consequências do nosso ato impensado. As leis servem para a harmonia do universo, especialmente as leis que emanam do Criador. Então, nós não poderemos fugir delas. Nós não conseguiremos, diante de uma escadaria imensa, saltar do primeiro degrau, pulando sem passar por todos os degraus, até o último degrau, escadaria abaixo, sem graves consequências ou riscos para a nossa saúde física. Não conseguimos fugir da lei da gravidade, mas ela não é punitiva. Ela é o que torna possível a vida do nosso planeta. Sem a lei da gravidade, como estaríamos nós aqui no planeta? Como poderíamos nos movimentar no planeta sem as leis do universo, sem as leis naturais, sem as leis físicas? Nós não conseguiríamos nos movimentar no universo. O universo seria anarquia, desarmonia e não harmonia. Portanto, as leis físicas são absolutamente necessárias. E como nós não conseguimos fugir delas, como conviver com elas sem danos à nossa saúde? Nós precisamos conhecer essas leis. Sem o conhecimento dessas leis, nós não conseguiremos nos movimentar em harmonia no universo. Por isso nós precisamos conhecer essas leis, e é isso que a ciência nos traz.
Quanto mais nós estudamos as leis que regem o universo físico, mais conforto, mais segurança, mais saúde nós teremos. Nós precisamos conhecer as leis. Mas não são apenas as leis físicas que regem o universo. Também as leis morais regem as nossas vidas. Sim, elas existem, as leis morais, e elas emanam da mesma fonte das leis físicas. Elas emanam do Criador. E assim como nós não conseguimos nos movimentar em harmonia sem o conhecimento das leis físicas que regem o universo, na nossa vida íntima, na nossa vida moral, no nosso mundo psíquico, mental, emocional, nós também não conseguiremos nos movimentar em harmonia sem o conhecimento dessas leis morais que regem o universo. Por isso, não importa apenas que nós saibamos descer as escadas, uma escadaria, de forma cuidadosa. Não importa apenas que nós jamais nos arrisquemos a dirigir olhando o nosso celular, falando ao telefone. Importa também, para a nossa segurança emocional, para a nossa segurança, para a nossa saúde mental, psíquica, que nós conhecemos as leis morais que regem o universo. E cientes, então, dessa verdade, como encontrar essas leis? Onde estão escritas essas leis morais? Afinal de contas, eu deverei procurá-las onde? Na filosofia? Na psicologia? Nessa ou naquela religião? Afinal de contas, qual é a certa? Onde estão escritas as leis de Deus para que eu me movimente em harmonia no universo? Como conhecer essas leis? Onde estão escritas as leis de Deus? E a nossa doutrina espírita nos diz, em nosso Livro dos Espíritos, que as leis de Deus estão escritas na nossa consciência. De todos nós. As leis soberanas da vida, todas as leis morais de Deus estão escritas na nossa consciência. É exatamente por isso que nós nos sentimos, no fundo, tão mal quando agimos em desarmonia com essas leis, quando infringimos essas leis. E assim como encontramos a dor física, quando infringimos as leis físicas, nós encontramos as dores morais quando infringimos as leis morais, que estão escritas nas nossas consciências. Por isso, nós jamais conseguiremos praticar o mal, fazer o mal, em qualquer circunstância, ou para quem quer que seja, sem antes fazermos o mal a nós mesmos. Porque, estando as leis de Deus, as leis morais escritas na nossa consciência, desde nossa criação como espíritos imortais, elas estarão presentes, permeando os nossos sentimentos e pensamentos em todos os momentos das nossas vidas. As leis morais. E certamente nós encontraremos as dores morais que nos angustiarão todas as vezes que nós nos afastarmos dessas leis. E são essas dores que surgem no íntimo da nossa consciência e muitas vezes do nosso inconsciente profundo, porque esses débitos muitas vezes foram contraídos em encarnações pretéritas, em vidas pretéritas, e porque as nossas vidas se entrelaçam num grande encadeamento, muitas vezes é daí, do descumprimento dessas leis morais, do afastamento das leis soberanas da vida, é que nós sentimos a culpa. A culpa que nos precisa servir como um despertador
para que nós retomemos o caminho do bem, para que nós voltemos a agir segundo as leis de Deus, segundo as leis morais. Mas a culpa, que muitas vezes está no nosso inconsciente profundo, em função da distância desses erros, desses afastamentos das leis em vidas pretéritas, nos diz a nossa benfeitora espiritual Joana de Ângeles, que na esmagadora maioria dos processos depressivos, da depressão, essa doença terrível que assalta o nosso planeta como uma verdadeira pandemia já há tanto tempo, essa culpa se encontra no nosso inconsciente profundo, em função dos débitos contraídos por nós mesmos, quando nos afastamos nessa ou em outras encarnações das leis que regem o universo, das leis morais. E essa culpa, muitas vezes, nos paralisa, nos traz não apenas dor, mas aflição e desânimo, quando as circunstâncias ou as pessoas comparecem nas nossas vidas como oportunidades que o Criador nos concede para que nós possamos reparar os nossos débitos, a culpa comparece no nosso inconsciente e muitas vezes nos paralisa. Então, cientes de que nós, todos nós, somos imperfeitos e que, em algum momento de nossas existências, nós nos afastamos dessas leis, das leis morais, das leis de Deus, nós precisamos dar um passo adiante e vencer a culpa. Muitas vezes, nós pedimos a Deus, ao Criador, ao nosso Pai, ou a Jesus, ao nosso anjo da guarda, que nos tire os sofrimentos que nos causam as dores e as aflições, que nos tirem essas circunstâncias ou pessoas difíceis nos nossos caminhos, ao invés de agradecermos pela oportunidade de reparação e pedir, sim, forças, coragem moral, para que nós possamos, então, vencer essas dores, vencer essas dificuldades, resgatando os nossos débitos de outrora. O desânimo não pode, em função da culpa, nos paralisar. Nós precisamos aprender, também nós, a nós mesmos, nos perdoar. Ainda que nós não consigamos identificar exatamente onde está a origem dessa culpa, porque, como dissemos, muitas vezes vem de erros cometidos em outras encarnações, em outras vidas. Mas ainda assim, é preciso que nos lembremos, em todos os momentos das nossas vidas, dos ensinamentos de nosso Salvador. Atire a primeira pedra aquele que estiver livre de pecados. Quando Jesus pronunciou essas palavras diante da mulher adúltera, todos se afastaram, porque todos tinham consciência de que ninguém está livre de pecados. Como pode, então, um pai enviar o seu filho, o Messias, o nosso Salvador, para nos ensinar o perdão, não apenas uma vez, porque em resposta a Simão Pedro foi 70 vezes 7, infinitas vezes. O perdão incondicional foi essa mensagem do Cristo. Como poderia o nosso Pai nos enviar o nosso Salvador para nos falar do perdão incondicional a todos os irmãos, sem que nós pudéssemos perdoar a nós mesmos? Então, queridos irmãos, nós não podemos viver sem o perdão aos outros e o perdão a nós mesmos. O perdão nos liberta das algemas do ódio, do rancor, da mágoa. Mas o perdão também nos liberta do nosso eu inferior,
das nossas sombras, dos nossos equívocos, porque em nos perdoando, em usando de humildade para com nós mesmos, reconhecendo a nossa situação como viajores da eternidade, nós poderemos ver que também nós falhamos em momentos das nossas vidas, não apenas os nossos irmãos, e assim como eles, nós também merecemos o nosso próprio perdão. O Pai Celestial, não é o Pai das penas eternas, mas o Pai das oportunidades eternas. E Ele nos concederá tantas quantas forem necessárias para a nossa redenção. Mas essa lei da vida chamada perdão, perdão ao próximo, perdão a nós mesmos, nos traz ideia, porque senão o trouxermos para as nossas vidas, nos acorrentaremos ao ódio, ao rancor, à mágoa, à vingança até com aqueles nossos irmãos contra os quais nós erramos ou que nos fizeram, que possam ter nos feito mal. Nós nos acorrentaremos também ao nosso eu inferior, ao nosso ego, aos nossos erros, ainda no nosso estágio tão inferior, por tempo indeterminado sem um perdão. Essa lei da vida chamada perdão nos dá a ideia de como é difícil, como é praticamente impossível nós nos movimentarmos na vida em harmonia, em paz, nos nossos corações, nos nossos pensamentos, sem que nós conheçamos as leis morais, as leis de Deus, e elas estão escritas nas nossas consciências dentro de nós. Nós precisamos buscá-las, compreendê-las, estudá-las, e essas leis, nos trarão, então, na nossa convivência, depois do nosso entendimento dessas leis, elas nos trarão a harmonia, a paz necessária, que todos nós buscamos nas nossas vidas, mesmo diante das dores, especialmente diante das dores. Porque viajores que somos, nós precisamos, de existência em existência, buscar a aquisição desses valores, buscar a nossa movimentação no nosso campo emocional, mental, no nosso campo físico, viver em harmonia com essas leis. Então, quando as encontramos, quando verdadeiramente as buscamos, nós passamos a entender de forma diferente todas as dores que possam permear as nossas vidas. Nós buscaremos, então, a força necessária, o desenvolvimento de cada uma das virtudes que o entendimento dessas leis nos proporcionam, e essas virtudes serão o nosso sustentáculo, serão os pilares do nosso equilíbrio, da nossa paz, da nossa harmonia, em uma vida, em um planeta ainda tão material e tão primitivo como é o nosso. Precisamos buscar essas leis. E uma delas, e uma das mais importantes dessas leis, que nós precisamos lembrar especialmente agora, no nosso Setembro Amarelo, especialmente nessa noite em que falamos de suicídio, é a lei da imortalidade da alma. Somos imortais. Desde que fomos criados por Deus, pelo nosso Pai, pelo nosso Criador, nos cabe a evolução, não a desistência da vida. Não conseguiríamos desistir da vida. Jamais. Uma vez criados, nós somos imortais. E é isso que nos dizem todas as doutrinas religiosas. É essa a mensagem do Cristo. Somos imortais. Por isso ele ressuscitou ao terceiro dia, depois de ter perecido, depois de termos ultrajado o nosso próprio Salvador na Via Crucis. Depois de nós o termos assassinado,
ele voltou ao terceiro dia justamente para nos provar, de uma vez por todas, da imortalidade da alma. Também o vemos conversando em Mateus 17 com Elias e Moisés, o que também nos prova, segundo o relato dos apóstolos, dos 3 apóstolos que o acompanhavam, de que a morte não existe. Somos imortais. E isso é uma lei da vida. Nós não conseguiremos. Jamais nos mataremos. Não somos deuses. Ele é o Criador. Mas e o nosso livre-arbítrio? Um dia, um amigo, diante de uma grande dor e aflição, dizia: mas eu quero exterminar a minha vida. Eu não aguento, diante dessa dor, permanecer vivo. Eu queria sumir. Como que, no pensamento desse irmão, ele conseguisse matar a dor, matando o próprio corpo físico. E eu disse então a ele: mas você tem pai? Sim. Você tem mãe? Sim. Irmãos? Também. Esposa? Também. E filhos? Uma filha. E como ficaria o coração deles se você simplesmente desaparecesse? Se você simplesmente tivesse o poder de sumir, de não mais existir, de exterminar a sua essência em si, não apenas o próprio corpo físico, onde eles colocariam esse amor que eles desenvolveram por você durante tantos milênios de convivência com você? Onde estaria Deus, a bondade divina, em permitir que eles passassem pela dor de perder você para toda a eternidade? Onde estaria a bondade de Deus? Temos sim, irmãos, o nosso livre-arbítrio, mas ele é verdadeiro nas nossas vidas e é maior quanto maior for o nosso esclarecimento. Quanto mais estivermos evoluídos, maior será o nosso livre-arbítrio. Enquanto, ainda na infância espiritual, ainda nos movimentando em desacordo com as leis soberanas da vida, nós teremos o nosso livre-arbítrio seriamente vigiado, cerceado pela bondade de Deus. Porque ainda não temos maturidade suficiente para discernirmos entre o bem e o mal, nem a nós mesmos, nem os nossos irmãos e muitas vezes nem mesmo aqueles que nós amamos. Portanto, nós precisamos conhecer as leis morais. Nós precisamos estudar as leis da vida para que nós possamos nos movimentar em harmonia no universo. Nós precisamos conhecer essas leis do progresso, do perdão, da imortalidade da alma. Nós precisamos conhecê-las não apenas para que nós nos movimentemos em harmonia, mas para que nós possamos também resgatar com coragem, com equilíbrio e com harmonia os nossos débitos do passado, os nossos afastamentos dessas leis, aprendendo a perdoarmos não apenas aos que nos cercam, aos nossos devedores, mas também a nós mesmos diante dos nossos equívocos. A proposta da doutrina espírita é a existência de Deus. A existência de Deus que se confirma pelo axioma de que se existe um efeito, esse efeito precisa ter uma causa. E se as leis físicas e morais que regem o universo são claramente inteligentes e soberanamente inteligentes, só podem ter sido emanadas pela inteligência suprema do universo, que é Deus. A imortalidade da alma fica evidente em todas as religiões. E no retorno do nosso Salvador, quando, após o terceiro dia, ele ressuscita para apagar de vez a ilusão da morte. A comunicabilidade dos espíritos é uma verdade, sempre o foi, não apenas depois do advento do Consolador prometido pelo Cristo, o Espiritismo, mas também por todas as religiões
que antecederam a doutrina espírita. Não é de hoje que a comunicabilidade dos espíritos conosco, com nós encarnados, é evidente nas nossas vidas. A pluralidade das existências é o encontro da justiça divina com as tribulações que nós passamos nas nossas vidas, com as dores e com as aflições. Mas, como quinto princípio fundamental da nossa doutrina espírita, a pluralidade dos mundos habitados é a conexão dos ensinos do Cristo, da verdade que o Cristo nos traz com o amor de Deus. A pluralidade dos mundos habitados, nos diz Kardec de forma muito clara, não apenas a pré-existência da alma, mas a pluralidade dos mundos habitados, estabelece Kardec no capítulo 18 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. É a conexão, é o que traz sentido a toda a moral do Cristo. É o que traz a nós a fé inabalável. É o porvir. Toda a moral do Cristo repousa nessa verdade, nesse princípio básico da doutrina espírita, a pluralidade dos mundos habitados, que vem nos falar da terra prometida, da Canaã verdadeira, não apenas aquela buscada por Moisés, mas a Canaã, a verdadeira vida, a vida imortal, a vida, a existência imortal. Ainda que precisemos reencarnar muitas vezes para atingirmos o grau de perfeição relativa, porque a absoluta pertence unicamente ao Pai, a que todos nós estamos destinados, ainda que nós, que sejam muito numerosas essas encarnações, esses mundos de vida imaterial, onde não mais as dores, não mais as aflições tais quais as conhecemos aqui na Terra, não mais as separações pela morte que nós sofremos dos mundos de vida material, onde essas vidas nos esperam quando nós robustecermos a nossa fé com o entendimento das leis que regem o universo, compreendendo a justiça de Deus a se manifestar na lei da reencarnação, compreendendo o amor de Deus a se manifestar na nossa vida futura, nós encontraremos, então, a paz necessária para que nós nos movimentemos com harmonia, com coragem, aqui no nosso planeta. Mesmo diante das dores, mesmo diante das doenças, mesmo diante das dificuldades financeiras, mesmo diante da solidão, que machuca tanto o nosso coração nesse momento de pandemia, especialmente aqueles nossos amados idosos que precisam estar em confinamento, que se transformaram justamente por isso num grupo de risco ainda maior para a ideação suicida, lembrando nós, conhecendo nós, a verdade da vida, as leis de Deus que estão escritas no nosso íntimo, na nossa consciência, nos nossos corações, nós poderemos, com coragem, superar essas dores, essas aflições. Porque a fé, então, na vida futura, nos trará uma fé inabalável para que nós possamos vencer, então, essas dores. É essa a proposta da doutrina espírita, que nós conheçamos essas leis, para que nós possamos vencer essas dores. Se não é possível para todos nós, diante de determinadas dores, recuperar a alegria de viver, por assim dizer, aqui nesse planeta, nós podemos encontrar coragem, nós podemos encontrar fé, nós podemos encontrar na gratidão a oportunidade da vida, pelo resgate e pelo aprendizado que ela nos proporciona, nós podemos encontrar, sim, o sentido existencial, o sentido da nossa vida.
Se não, diante da perda de um amado, se não podemos encontrar mais essa alegria que todos falam, da expansão, a alegria de viver, da expansão, da admiração pela vida, do sorriso, da alegria espontânea, se certas dores, e só aqueles que passam por elas as conhecem, sabem mensurá-las, se certas dores não permitem que nós consigamos mais ter a mesma alegria de antes dessas dores, desses traumas, nós poderemos sim vencê-las, conhecendo as leis morais, conhecendo e lembrando da imortalidade da alma que nos foi trazida pelo Cristo, pelo nosso Salvador. Conhecendo, sim, da nossa destinação final, do objetivo essencial e primordial das nossas vidas, que é a nossa evolução. Nós, então, não mataremos o nosso corpo físico na ilusão de matarmos as dores que não estão no corpo, mas na alma. Nós mataremos, sim, essa ilusão da morte. Nós mataremos, sim, a ilusão de que matar o corpo físico mataria as nossas angústias, as nossas dores, o nosso vazio existencial. Encontremos, irmãos, no conhecimento das leis, na proposta de libertação pelo conhecimento que nos traz a doutrina espírita, nós podemos encontrar a liberdade, não apenas da ignorância, mas a liberdade das dores. E então, poderemos prosseguir livres dessas dores, se não das dores, mas dessas aflições e do desespero que possa assaltar as nossas almas. Com a fé, então, robustecida, com a mãe de todas as virtudes, robustecida nos nossos corações, é que eu convido a todos o estudo das leis da vida, o estudo do Evangelho do Cristo, especialmente à luz da doutrina espírita, porque assim como o Deuteronômio, que significa a segunda lei, que veio como último livro do Pentateuco mosaico, e que significa a segunda lei para relembrar e explicar a lei de justiça que nos foi trazida por Moisés, assim também o Espiritismo veio no momento oportuno para nos explicar de forma clara e evidente a todos nós toda a moral do Cristo que não pôde ser, como ele mesmo o disse, explicada à sua época. Estamos prontos. E por isso, Deus permitiu que Jesus nos enviasse o nosso Consolador. Ele está entre nós. É a doutrina espírita. É o convite dessa noite. Então, meu querido Rony, nós partimos agora para fim a nossa fala, partimos agora para as nossas perguntas dos nossos internautas. Se as tivermos, será uma alegria respondermos. Obrigado, Armando. Temos, assim, algumas perguntas que foram nos encaminhadas aqui pelos irmãos que estão acompanhando conosco. E eu passo aqui, por exemplo, Armando, a pergunta do nosso irmão Ricardo Carvalho, aqui de Venceslau Braz. Ele faz a seguinte indagação: nos dias atuais, nós vemos os jovens abandonando muito cedo a vontade de viver, causadas por decepções que por eles são relatadas, né, como insuportáveis. Assim, como poderemos então trabalhar para identificar, se possível através de sinais, né, para atuar de modo assertivo e prematuro nessas ideações? Então, falhou um pouco aqui. Como é o nome do nosso irmão? É o Ricardo Carvalho. Ricardo Carvalho, muito profunda a sua pergunta, e na verdade são duas, né? Como identificar e como atuar de forma decisiva, eficiente, para ajudar os nossos irmãos que estejam nesse estado de sofrimento. Como fazer, então, para identificar? E, por primeiro, nós, para identificar,
basta que nós tenhamos verdadeiramente o amor nos nossos corações. Porque o amor verdadeiro é aquele que se importa com o outro, que olha nos olhos dos outros, que ouve o outro. E todas as vezes que nós identificarmos algum irmão nosso que nós conhecemos, algum amigo, algum familiar, que possa estar agindo de forma diferente do habitual, nós precisamos com ele nos importar. Porque por trás dessa diferença no seu comportamento pode estar, sim, um estado de sofrimento muito grande. Então, nós poderemos ouvi-los, porque nós não conseguiríamos ajudá-los sem ouvi-los. É preciso entender, respeitar as suas dores, porque muitas vezes essas dores causadas neles por determinada circunstância na vida, quando nós as ouvimos, nós podemos acreditar serem dores banais, serem dores sem sentido, serem dores que não que seja um certo exagero, que não haveriam razão de ser, pelo fato de nós não as compreendermos como dor. Mas, na verdade, nós evoluímos e estamos em estágios diferentes. Portanto, o que possa ser algo insignificante para mim pode ser uma dor muito grande no nosso irmão. E o que possa ser algo tão superficial e fácil de ser superado por alguém pode ser uma profunda dor em nós mesmos. Portanto, é preciso que nós estejamos atentos a qualquer movimentação diferente, à tristeza, ao recolhimento, ao confinamento, no convívio, para que nós consigamos identificar diante desses comportamentos diferentes, de ansiedade, de medo, que possa estar aí havendo um sofrimento. A forma de ajudar de forma eficiente é um outro assunto que nós precisamos estudar com muita calma, porque muitas vezes não somos nós exatamente as pessoas preparadas para levarmos uma ajuda eficiente diante da profundidade da dor daquele que se apresenta diante de nós. Então, muitas vezes, nós precisamos buscar o profissional, nós precisamos buscar o psicólogo, nós precisamos buscar o psiquiatra que vá oferecer o medicamento adequado para que o cérebro daquele que possa estar em depressão volte a funcionar de forma mais eficiente, de forma normal. Então, nós precisamos buscar ajuda profissional. Nós precisamos buscar ajuda do Cristo. Nós precisamos, porque a depressão, ela é uma doença da alma, que precisa, claro, de origem, de gênese na alma, mas que precisa, claro, uma vez estabelecida, ela precisa ser tratada no seu aspecto físico com um médico psiquiatra. Mas, tendo a origem na sua alma, nós podemos, então, ajudar aos nossos irmãos oferecendo a companhia até o centro espírita, oferecendo o nosso ouvido para ouvi-los, sem desmerecer as suas dores, ouvindo com respeito, não mudando de assunto, não desviando o assunto, principalmente quando esse manifeste algo como eu não aguento mais, eu pensei já em dar um fim em tudo isso. Frases como essa que podem significar uma profunda dor nos servem de alerta para que nós possamos identificar essa dor profunda porque pode estar passando os nossos irmãos e então nós precisamos buscar a ajuda com o profissional psicólogo, profissional da saúde, mas também na casa espírita ou na religião que aquele irmão se afeiçoe mais. Nós poderemos sempre ajudar, sempre quando em nosso coração esteja a amorosidade suficiente para que nós possamos nos importar com os outros, não apenas conosco e com as nossas dores. Armando, o Ricardo ainda complementa aqui com uma outra pergunta, a respeito da dor, né, o vazio que se sente no presente, né, as pessoas que sentem hoje essa dor e esse vazio interior, né, muitas vezes que não sabem relatar o que é. Seria resultado de débitos passados? Isso seria uma regra ou existem outros fatores que podem estar ligados a essa existência mesmo?
Allan Kardec, o nosso egrégio codificador da doutrina espírita, nos diz, no capítulo 5 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo intitulado, esse capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, que são duas as origens das nossas aflições. Umas têm origem em vidas passadas e outras nessa vida mesmo. Mas ele nos afirma que a grande maioria das nossas aflições é resultado dos nossos equívocos nessa vida. Porque o que muitas vezes nós fazemos é trazer as mesmas imperfeições nos nossos corações, nos nossos pensamentos, que nos fizeram cometer os nossos equívocos em encarnações passadas. E então, quando a vida se nos apresente para que nós possamos, diante das dificuldades das pessoas que nós consideramos difíceis, para que nós possamos resgatar esses débitos, refazendo o nosso comportamento agindo de acordo com as leis de Deus, nós entristecemos pela culpa nos nossos corações, sim, originária dos nossos débitos em encarnações passadas, mas também por sabermos, uma vez que a lei de Deus está escrita na nossa consciência, de que a origem desse sofrimento, dessas aflições, está na nossa insistência em permanecermos tal qual nós somos, em permanecer agarrados ainda, imantados aos nossos vícios, aos nossos equívocos. Quando, no ser consciente dessas leis, há o despertamento de que nós precisamos renascer para a vida, nessa vida, como o fez o apóstolo dos gentios, como o fez Paulo de Tarso, que saiu de assassino, de perseguidor de cristãos, ao maior divulgador do cristianismo, talvez até hoje, quando nós temos a consciência de nossas possibilidades, das oportunidades que Deus nos concede na vida presente, nós então buscamos o refazimento do nosso eu interior, a nossa iluminação à luz do Evangelho do Cristo. E então, esse sentimento de culpa cede lugar a um sentimento de arrependimento por termos agido, e por ainda agirmos muitas vezes, em não conformidade com as leis de Deus. E aí, a primeira coisa a se fazer, depois do arrependimento, o primeiro passo a se dar depois do arrependimento é, então, esse renascimento, essa reeducação dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, à luz do Evangelho do Cristo, buscando o conhecimento dos seus ensinamentos. Armando, a Adriane Menezes, ela tem uma pergunta. Ela pergunta assim, como abordar o suicídio em ateus? É uma questão desafiadora, verdadeiramente desafiadora. Mas nós precisamos lembrar que nós nos acostumamos a abordar a questão do suicídio e mesmo da depressão, da tristeza, da melancolia, à luz dessa ou daquela doutrina religiosa. Nós buscamos sempre o proselitismo, nós buscamos sempre convencer as pessoas de que esse ou aquele caminho é o melhor caminho a seguir. Mas para além das nossas próprias convicções, para além da religião em que nós acreditamos, existem irmãos, existem vidas. E é com essas vidas é que nós precisamos nos importar. Eu lembro, diante da pergunta da Adriane, eu lembro em um dia, fazendo um atendimento em um hospital psiquiátrico, onde nós trabalhamos como voluntários,
nós conversávamos com um grupo de pacientes em que nós falávamos do Cristo. E logo no início da nossa fala, e eram numerosos os pacientes dessa ala, veio vagarosamente um senhor, já de idade madura, de cabelos brancos, se aproximando como quem não concorda, como quem discorda pela sua leitura facial daquilo que nós falávamos. E os outros pacientes, muitos deles cristãos, trocavam ideias conosco animadamente. E diante da proximidade desse senhor, eu o convidei para fazer parte do grupo, embora ele se aproximasse de forma hesitante. Então eu o convidei para fazer parte do grupo e para que nós refletíssemos de forma mais profunda nos ensinos do Cristo. E ele me rechaçou de pronto. Disse: Cristo? De que Cristo você está falando? Aliás, de que Deus você fala? Se esse Deus existisse mesmo, não haveria tantas misérias no mundo. Se esse Jesus os amassem, como vocês dizem se sentir ser amados por eles, ele não deixaria que vocês passassem por tantas aflições. Esse hospital nem existiria, psiquiátrico que é, porque nós não cairíamos, como caímos nós aqui, nessa miséria humana diante dessas dores e aflições que todos nós caímos. Se esse Deus existisse, se esse Cristo fosse verdadeiro e não um impostor, vocês não estariam aqui. Eu não estaria aqui. Não. Esse Deus não existe. Esse Cristo, ainda que tenha existido, não os ama. Se amasse, não os deixaria nessa condição de dor e aflição como a mim mesmo. Eles não existem, ou no mínimo, esse Deus não existe. E diante daquelas afirmações fortes, alguns dos outros pacientes tentaram intervir de forma mais enérgica. E quando nós lemos que alguns dos pacientes responderiam de forma mais agressiva àquelas declarações daquele senhor, eu imediatamente pedi alguns minutos aos outros pacientes e disse: como é o seu nome? E ele então me disse o seu nome e eu disse a ele: seu fulano, antes de mais nada, nós gostaríamos de manifestar o nosso mais profundo respeito às suas crenças, o nosso mais profundo respeito às suas convicções. E então, olhando para os demais pacientes, eu disse: nós precisamos respeitar as crenças de todos. Se o seu fulano, se ele se sente bem dessa forma, se ele está aí reencontrando o seu equilíbrio, acreditando na não existência de Deus, se ele está conseguindo alcançar o seu reequilíbrio, a sua paz interior, a sua harmonia, não crendo no Cristo, nós devemos respeitá-los. Mas para nós outros, cristãos, que acreditamos na existência de Deus e no nosso Salvador, em Jesus como nosso Messias, nós lembramos daquela história matemática de alguém que queria provar a coincidência de todas essas leis que claramente inteligentes regem o universo, e nós lembramos daquele desafio de colocarmos uma moeda com o número 1, a seguinte com o número 2, e assim sucessivamente colocarmos 10 moedas da primeira, número 1, a última, o número 10, nos nossos bolsos e retirá-las, uma por uma, de forma sequencial, em que a primeira seja a 1, a segunda a 2, e assim sucessivamente até a 10ª, e nós lembramos de quantas vezes seriam necessárias para que essa coincidência acontecesse. 10 moedinhas. E aquele senhor curioso disse: 10.000 vezes?
Ele se pronunciou. E eu disse, um pouco mais. E os outros, 50 mil vezes, 100 mil vezes. E então nós dissemos, são 10 bilhões. Não milhões. São 10 bilhões de vezes que nós precisamos tentar para que apenas uma dê certo em sair essas moedas dos nossos bolsos de forma sequencial. Portanto, para nós, vale o axioma de que se existe um efeito claramente inteligente de harmonia no universo, também existe uma causa inteligente, e nós chamamos essa causa de Deus. Portanto, ele, contrariado diante das evidências, eu olhei, passei a palavra a ele, e ele então baixou a cabeça, como quem não tivesse o que responder, e eu disse, seu fulano, nós, sinceramente, rogamos que a sua paz interior, que o seu equilíbrio retorne, que a sua harmonia volte ao seu coração, que a harmonia volte ao seu coração. Mas estaremos aqui sempre de portas e corações abertos para que, caso o Senhor não encontre essa harmonia, essa paz interior que nós sentimos aqui quando entendemos da existência de nosso Criador, quando sentimos o amor do Cristo nos nossos corações, nós estaremos sempre aqui abertos, porque o que importa para nós não é a nossa religião, importa para nós o Senhor, porque nós o amamos da forma que Jesus nos ensinou. Então, Adriane Menezes, o mais importante, filha amada, é que nós amemos e que estejamos com os nossos corações sempre abertos e com muita tranquilidade, com muita paz, nós possamos, acima de tudo, levar para esses irmãos, em descrença, em desconexão com o Criador, o nosso exemplo de superação, mostrando que nós mesmos, diante das dores, por mais dilacerantes que elas possam parecer nas nossas vidas, nós encontramos a saída, nós encontramos a vitória no amor do Pai, na confiança das promessas do Cristo, na confiança na vida futura. Essa é a forma mais eficaz de nós nos dirigirmos aos nossos irmãos descrentes de Deus e que passam pela ideação suicida e o sofrimento. É mostrando a eles que também nós sofremos, também nós sentimos dores, também nós temos aflições, mas que nós as vencemos todas com a fé no amor do nosso Pai. Armando, o Ricardo, ele comenta a respeito da importância, né, de desenvolver os trabalhos de saúde mental, considerando que grande parcela desta dor é resultado desta existência atual nossa, né? Então, ele pergunta, né, seria o caso necessário, então, de desenvolver um trabalho de cuidado de saúde mental nas idades mais novas? Sem dúvida nenhuma. De trabalho e saúde mental, tanto quanto de trabalho e saúde emocional. Tínhamos até bem pouco tempo, e felizmente esse paradigma está se modificando de forma profunda em função das necessidades da nossa sociedade contemporânea. Nós tínhamos um grande preconceito com relação a psicólogos e médicos psiquiatras, mas eles são profissionais de suma importância nas nossas vidas, porque é com o psicólogo, é com o médico psiquiatra, é que nós encontramos muitas vezes, todas as vezes, a ajuda essencial, o socorro para que nós consigamos o reequilíbrio das nossas mentes, o reequilíbrio das nossas emoções, que nós buscamos e encontramos nas orientações preciosas que esses profissionais nos dão, a aceitação de nós mesmos, a compreensão de que somos espíritos ainda, que de forma científica eles nos explicam isso, de que somos espíritos viajores da eternidade e que precisamos ainda, como seres imperfeitos, nos aceitar, buscar a cura
desses nossos sentimentos adoecidos, a cura desses nossos sentimentos depressivos e que nos levam à melancolia, à tristeza e à depressão. Nós precisamos, sim, buscar, independentemente da idade, sempre que apareça algum sinal de disfunção emocional, psíquica, mental, independentemente da idade, seja desde da tenra idade dos jovens, até mesmo na infância, como tem acontecido muito nesse momento de transformação, em que nos alertou Kardec que aconteceria esse movimento de depressão, de angústia, nesse aumento do suicídio, no momento de transformação em que o nosso planeta passa, quando nós sairemos de provas e expiações para o mundo de regeneração, nós precisamos buscar, desde cedo e nos primeiros sinais, a ajuda desses profissionais, dos psicólogos, dos médicos psiquiatras, tanto quanto a ajuda das nossas doutrinas religiosas, a ajuda da doutrina espírita, essa doutrina maravilhosa, espetacular, que transcende a vida física, que transcende uma única existência. Nós precisamos buscar a educação religiosa nos nossos lares, porque nós somos muito efetivos como pais na exigência pela busca por parte dos nossos filhos do conhecimento científico, da formação acadêmica, mas muitas vezes nós negligenciamos, deixamos que as suas vontades, ainda imaturas, ainda sem a capacidade do discernimento do que seja o melhor para as suas vidas, para o seu futuro, nós negligenciamos na educação religiosa e permitimos que eles deixem de ter uma vida religiosa, de que eles deixem de buscar esse religar e essa relação mais próxima com Deus, que diante da nossa inferioridade aqui na Terra, nós tanto ainda precisamos das religiões, porque nos mundos mais avançados, nós não precisaremos de religião, nos mundos ditosos, para onde nós podemos ir, se seguirmos os ensinamentos do Cristo, lá nós não precisaremos de religiões, porque a nossa comunhão com Deus será permanente e perene em todos os momentos das nossas vidas. Mas para que esse equilíbrio aconteça dentro do lar, é extremamente necessário que os educadores, os pais, os responsáveis, os tutores, encaminhem esses espíritos para o Criador. E a forma mais eficiente não é apenas com as nossas palavras, mas especialmente com o nosso exemplo. Nós mesmos buscando a nossa religiosidade e nós mesmos buscando que os nossos atos estejam de acordo com aqueles ensinos, com aqueles ensinamentos do Cristo, com aquilo que nós proferimos com os nossos lábios. É pelo exemplo que nós arrastaremos. Armando, a doutrina espírita, né, ela nos chama a atenção a respeito dos atos que nós praticamos e que muitas vezes representam aquilo que você mencionou aí na sua palestra, o suicídio indireto. Qual é a relevância e como identificar, qual o nosso papel, né, diante desta realidade que nós sabemos que a doutrina espírita nos chama a atenção e que às vezes não é tão percebida assim, que às vezes nós damos muita atenção ao suicídio dito direto, vamos dizer assim, esse que espanta aos olhos, né, que nos causa muitas vezes essas impressões indesejadas pela forma dramática que se apresentam, mas a doutrina espírita nos lembra também dessa forma de suicídio, né? Qual é o ensinamento da doutrina espírita para nós a respeito disso? Na obra maravilhosa de André Luiz, do espírito André Luiz, que foi psicografada pelo nosso querido Chico Xavier, nós vemos a história do próprio André, do próprio espírito, a nos dizer da sua desencarnação como suicida inconsciente. Inconsciente porque ele não tinha, à época, pleno conhecimento, muitas décadas atrás, do mal que ele estava causando no seu corpo físico. E quando, depois de 8 anos de passagem pelo umbral, por intercessão do amor
de sua genitora, que habitava as esferas superiores, ele finalmente foi resgatado à colônia Nosso Lar, por intercessão do amor da mãe, e porque preparou também, depois de 8 anos de sofrimento, o seu próprio coração para receber a ajuda, ele se chocou quando o classificaram como suicida. Ele disse: jamais eu lutei pela vida até o fim, porque ele não conhecia, à época, o mal que havia feito ao seu corpo físico. Por isso, muito importante, Rony, que você tenha mencionado a questão do suicida indireto, porque hoje, diante de todos os esclarecimentos, porque vivemos a era da comunicação, onde o conhecimento do mundo está nos nossos dedos, nos nossos aparelhos celulares, nos nossos computadores, nos nossos tablets, nós não podemos mais dizer, raríssimas exceções, que nós somos inconscientes do mal que fazemos ao nosso próprio corpo físico. Então, esses suicídios graves não são mais inconscientes, o que seria um atenuante, mas são suicídios indiretos. Então, todas as vezes que nós nos permitirmos viciações de toda ordem, seja ela no tabagismo, seja ela no álcool, porque não existem doses seguras de álcool, e isso várias universidades respeitáveis do mundo já concluíram, a última agora, estudo da Universidade de Washington, que não existem doses seguras de álcool com relação ao desenvolvimento do câncer. O álcool mata pelo câncer tanto quanto o cigarro. É essa a descoberta da ciência hoje. Então, a pretexto de confraternizações sociais, a pretexto das substâncias que fazem bem ao coração, vindas do vinho, por exemplo, as pessoas ingerem a bebida alcoólica, cometendo muitas vezes o suicídio indireto. Nós não podemos dizer que esse suicídio é inconsciente diante de tanto conhecimento que temos no mundo. Mas com relação ao esclarecimento, a abordagem desses nossos irmãos que, embora conheçam muitas vezes os males que essas substâncias tóxicas causam, não só o álcool, não só o cigarro, o tabagismo, mas também os excessos da sexualidade, os excessos do alimento. A Organização Mundial de Saúde há muito diz que enquanto a cada 3 segundos morre alguém de fome, a cada 1,5 segundo, ou seja, o dobro de pessoas morre por excessos alimentares e suas consequências, como resultado da gula, ainda que muitas vezes esses suicídios indiretos não sejam também pelos danos que nós causamos ao nosso corpo físico, mas ao nosso corpo energético, psíquico, quando nós resolvemos cultivar a mágoa, o rancor e até planejar a vingança, quando nós nos deixamos envolver por períodos longos, esquecendo da fé no amor do Pai, esquecendo do Cristo, nós nos afastamos diante das dores das religiões, das nossas religiões, nós perdemos a nossa fé e nos entregamos à tristeza e à melancolia. Também nós podemos desenvolver, e a ciência nos diz hoje, por essa tristeza, por esse afastamento, nós podemos estar sim nos suicidando. Então, diante dessas circunstâncias, nós também lembramos do que nos diz Jesus, o próprio Mestre, na obra maravilhosa chamada Boa Nova, no seu capítulo 15, quando Jesus conversa com Joana de Cusa, que mais tarde, que por último, viria a reencarnar como Joana de Ângeles, benfeitora do nosso querido e amado Divaldo Franco. Em conversa com Joana de Cusa, hoje conhecida como Joana de Ângeles, ela perguntava a Jesus sobre o seu marido, que andava afastado, que na verdade não acreditava na moral do Cristo e andava entre as conveniências da crença judaica e das crenças romanas da época, auferindo as vantagens de ambos os lados. Joana perguntou a Jesus: Mestre, devo eu impor a sua verdade para que o meu marido creia e então para que ele se salve, acreditando finalmente nos seus ensinos? E então Jesus
dá um sorriso complacente a Joana e diz: Joana, impor a verdade, mas Deus não impõe o seu amor. Deus não impõe a verdade. Deus, então, aniquilaria, por acaso, o malfeitor desalmado que espalha os horrores da guerra. Ele fulminaria com um raio a esse malfeitor desalmado? Não, Joana, nos diz Jesus, esclarecendo a Joana e a todos nós, através dessa belíssima obra psicografada por Divaldo Franco, pelo espírito Humberto de Campos. Não, Joana. Jesus nos esclarece: Deus não impõe a sua lei nem o seu amor. Deus esclarece no momento oportuno. Por isso, querido irmão Rony, nós não podemos deixar de lembrar dos ensinos do Cristo, de que Deus não impõe a sua verdade nem o seu amor, mas ele esclarece. E a doutrina espírita, da mesma forma, não impõe, não proíbe, mas esclarece no momento oportuno. E o momento oportuno é agora, porque estamos todos nós prontos para receber as verdades que o Cristo nos trouxe, esclarecidas para nós, explicadas para nós de forma tão clara pela nossa veneranda doutrina espírita. É verdade, Armando. Armando, a nossa querida irmã Maria Antunes, lá de Itapuá, Vila Velha, no Espírito Santo, ela mandou uma pergunta assim, com relação ao que se pode fazer quando se criam os filhos, né, na religião, mas quando eles crescem, eles se afastam. O que se pode fazer, Maria? Essa é uma pergunta e uma situação, muitas vezes, muito dolorosa para os pais. Porque os pais, nós buscamos sempre que nossos filhos estejam no nosso círculo religioso. Muitas vezes eles escolhem outras religiões para professar. Mas eu lembro sempre de uma frase tão esclarecedora, tão verdadeira. As formas de manifestar a nossa crença no Pai são tantas quantas as fases evolutivas do espírito imortal. Então, todos nós estamos prontos para essa ou para aquela religião. As verdades transcendentais da nossa doutrina espírita não são exatamente para todos os habitantes ainda do nosso planeta. A doutrina espírita nos traz como que um raiar do sol, um amanhecer, porque nos traz a fé raciocinada, a fé que se torna inabalável, porque é a fé que pode enfrentar, como nos diz Kardec, a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Mas não são todos os espíritos que estão preparados para essa fé. E ainda quando muitos estejam, e que nós professemos, por exemplo, da doutrina espírita, nós observamos que os nossos filhos vêm como professando uma outra doutrina religiosa há milênios e têm profunda afeição a essas doutrinas religiosas. E sofrem, muitas vezes, pela nossa insistência em que eles permaneçam na nossa religião quando eles têm tanta afeição por essas outras. Muitas vezes nós vemos em lares espíritas, como aqui o nosso, aqui em casa, nós vemos espíritos que amam outras religiões e que nós precisamos respeitar, porque eles, no fundo, muitas vezes, e deixam isso de forma muito clara, acreditam nos princípios básicos da doutrina espírita. Não apenas na existência de Deus e imortalidade da alma, mas acreditam também na comunicabilidade dos espíritos, na pluralidade das existências e na pluralidade dos mundos habitados. Então, ainda que sejam católicos, ainda que sejam evangélicos, eles acreditam nesses outros princípios básicos da doutrina espírita, mas são mais felizes em outras religiões. Ainda buscam aquele ambiente do sagrado que se encontra em tantas igrejas, ainda buscam aquela forma de se expressar dos nossos irmãos evangélicos.
O Deus é o mesmo. O mais importante de tudo é que eles tenham na vida deles mais do que religião, que eles tenham na vida deles religiosidade. E para essa religiosidade, nós os conquistaremos, especialmente com o nosso exemplo. Muitas vezes, eles se afastam da nossa religião, e se for da doutrina espírita, por exemplo, porque não nos veem praticar verdadeiramente a caridade. Como exigir do nosso filho, da nossa filha, que eles sigam a nossa religião, se nós não formos caridosos? Não apenas a caridade material, mas a caridade moral, como a entendia o Cristo. Como nós vamos querer convencê-los a seguir a doutrina espírita, se não formos benevolentes para com todos? Se não formos indulgentes para com as faltas alheias, se não perdoarmos as ofensas, ou mais, como eles vão seguir a doutrina espírita se eles não nos veem aprender a não precisar mais perdoar? Porque essa é a proposta do Cristo. O perdão só é necessário nos nossos corações quando ainda nos ofendermos. Quando apenas amarmos, não precisaremos mais perdoar. Se eles veem diante em nós, em nosso comportamento, na nossa vida íntima, no lar, na nossa movimentação, se eles observarem na nossa vida de relação todo esse amor, todo o equilíbrio que a doutrina espírita pode nos trazer, toda a fé inabalável, a serenidade com que o espírita é reconhecido, se eles veem em nós essa amorosidade para com os outros e para com eles, dificilmente eles buscarão outro caminho. Armando, muito obrigado pelas suas explanações, suas explicações, suas reflexões magníficas que foram oportunizadas para nós esta noite especial, dedicada aí ao Setembro Amarelo. E estamos chegando ao final da nossa transmissão desta noite. Muitas mensagens foram deixadas aqui pelos irmãos do Brasil inteiro, aqui de Venceslau Braz, de outras cidades, que agradecendo, né, agradecendo a você, Armando, pela palestra, pela explanação desta noite, e muita gratidão nossa aqui do Centro Espírita João Batista de Venceslau Braz, por você ter oportunizado para nós essas reflexões de primeira importância com relação, né, ao tema tão delicado que é o tema do suicídio. Então, fica aqui a nossa gratidão, Armando, pela sua dedicação a essa causa e por estar conosco aqui essa noite. Muito obrigado, Rony. Nós aqui agradecemos de coração o convite. Estaremos sempre apostos, né, como trabalhadores humildes que somos do Cristo, né, mas estaremos sempre oferecendo a ferramenta rude, né, da nossa voz, porque, na verdade, sabemos que todas essas orientações emanam do nosso Salvador e chegam até nós por esses nossos irmãos maiores que nos inspiram e nos amparam quando nós todos nos reunimos em nome do nosso Cristo. Agradecemos também de coração a todos os internautas que nos acompanharam, que nos acompanharão, e aqueles que enviaram também as suas perguntas. Muito obrigado de coração pelo carinho de todos. E continuamos aí com as atividades do Centro Espírita, né? Os irmãos que quiserem estar encaminhando as suas perguntas ao longo dos dias, da semana, também pode estar encaminhando, né? Porque esse vídeo e essa palestra permanecerá lá no nosso canal, tanto no Facebook quanto no YouTube. Então, os irmãos que desejarem, estiverem acompanhando posteriormente essa nossa palestra, poderão estar encaminhando as suas dúvidas, as suas perguntas para nós. Temos o maior prazer de buscar auxiliar a todos e esclarecer a todos com relação a esse tema tão importante. Nós vamos ficando por aqui, lembrando sempre, né, que o Setembro Amarelo termina, mas nós devemos continuar sempre com as ações de prevenção, né, ao suicídio, porque valorizamos a vida acima de tudo. Então precisamos trabalhar em prol desses nossos queridos irmãos, dessas nossas queridas irmãs, que passam muitas vezes por dificuldades e têm essa ideação de deserdar, de deixar a vida. Precisamos nós falar sobre esse assunto, precisamos nós abordar esse assunto conforme foi muito bem explanado hoje pelo nosso querido irmão Armando. Fica aqui o nosso abraço fraterno a todos os irmãos
que estão conectados conosco. Muito obrigado aos irmãos aqui da nossa 4ª União Regional Espírita, do Norte Pioneiro, do Estado do Paraná, que estão conosco conectados também. Fica o nosso abraço fraterno a todos. E eu convido aos queridos irmãos que estão nos acompanhando para sintonizar conosco e participar conosco do Evangelho no Lar todos os sábados às 19 horas pelos nossos canais aqui do Centro Espírita João Batista de Venceslau Braz. O Evangelho no Lar é um momento de prece e reflexão todos os sábados às 19 horas. Convidamos a todos para se conectarem conosco também. Armando, muito obrigado. Estamos recebendo aqui muitas mensagens. Não vou conseguir ler todas porque são muitas, mas todas elas devotando aí gratidão ao irmão pela explanação. Muito obrigado, Armando. Obrigado, Rony. Que Jesus esteja com todos nós, que nos acompanhe nos nossos lares e nos nossos corações. Que assim seja. Um grande abraço para a família, para a esposa. Muito obrigado. Estamos com saudade da presença do irmão aqui. Se Deus quiser, logo, logo, nós estaremos juntos aqui. Será uma grande alegria, Rony. Com certeza. Nós vamos fazer a nossa prece final. E eu convido, então, a todos os irmãos a se unirem a nós nessa prece de encerramento, para nos conectarmos com o nosso Mestre Jesus, com a espiritualidade superior. E eu convido o irmão Armando para nos conduzir os pensamentos, então, nessa prece de encerramento. Muito boa noite a todos e muito obrigado. Então, agora, convidamos todos os irmãos que nos acompanharam até esse momento para que nós possamos unir os nossos corações e elevar os nossos pensamentos em mais profunda gratidão por essa noite em que podemos, Pai amoroso, falar sobre as dores que afligem os nossos corações ainda tão frágeis aqui na Terra. Obrigado, Pai amoroso, pela oportunidade da vida, pelas dores que nos chegam, pelas oportunidades de resgate, de crescimento. Obrigado, Pai, por cada uma dessas circunstâncias difíceis que a vida nos apresenta. Por cada um desses irmãos que refletidamente tantas vezes chamamos de difíceis. Nós te agradecemos, Pai amoroso, pela bênção da vida e te rogamos, Pai, que possamos ter coragem para enfrentar cada uma de nossas dores, cada uma de nossas aflições. Que possamos elevar a nossa coragem moral ao nível de nossas dores, de nossas aflições. Que podemos vencê-las todas com a fé robustecida no teu infinito amor, na tua infinita misericórdia. Que possamos, Pai, quando a ideia de extermínio comparecer nos nossos pensamentos, elevar os nossos pensamentos e sintonizar os nossos corações com o teu infinito amor. Que possamos todos, nos nossos lares, onde quer que estejamos, sentir esse teu amor. Sentir os nossos anjos guardiães, que jamais nos desamparam. Diante da ilusão de que exterminaríamos as nossas dores, exterminando os nossos corpos físicos, possamos nós, nesses momentos de desespero, lembrar daqueles que nos amam e de quanta dor nós causaríamos nas suas vidas se cometêssemos esse atentado impensado. Que possamos nós, Pai amoroso, sentir a tua presença em nossos corações e resistir uma vez mais, agora e sempre. Possamos sentir a presença do nosso carpinteiro celeste, do teu enviado nas nossas vidas.
mas que possamos, Pai amoroso, acima de tudo, buscar o teu amor, buscar os ensinos do Cristo, buscar o estudo das tuas leis, para que possamos encontrar harmonia e paz nos nossos corações. Fica conosco, Pai amoroso, amparando-nos e sustentando-nos em todos os momentos das nossas vidas. E quando vencermos essas dores, nos ajoelharemos diante do teu amor, e ainda que nos sejamos dignos de olhar para ti, Pai amoroso, ainda assim, nossos corações, depois das dores, estarão em profunda gratidão, reunidos ao teu amor, pela vitória nessa vida, pelo nosso crescimento e pela vitória da vida, da preservação da vida e da oportunidade que nos concedestes na presente existência. Fica conosco, Pai amoroso, agora e sempre. Que assim seja.